caramba, tem tantos problemas psicológicos que às vezes passam com o tempo. Ah, não. De repente, passou alguns anos e acabou. Como depressão, ou às vezes problemas de vícios. Por que com o tempo a fobia não passa? Não, com o tempo ela piora. Olá, destemidos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Anderson, eu tenho visto assim que está sendo um pouco recorrente algumas pessoas questionarem até o conhecimento que a gente tem com algumas pessoas de elas não entenderem e até a gente vê mesmo por que a fobia persiste por tanto tempo. A maioria das pessoas, pelo menos que quando chega a procurar ajuda, quando chega a querer acabar com a fobia, já tem 5 anos, 10 anos, às vezes a vida inteira. Por exemplo, a grande maioria dos problemas, a gente tem uma percepção que eles têm até o ditado, né? Ah, não, com o tempo isso passa. Sim. Deixa o tempo que o tempo vai cuidar. E até alguns problemas mais graves, até, por exemplo, depressão, tem algumas pessoas que, depois de um tempo, conseguem superar. Né? Eu não recomendo que as pessoas façam isso, esperar passar, não. Se tiver com depressão, procura ajuda, porque é sério. Mas a gente vê que tem casos que a pessoa supera sozinha, com o tempo isso melhora, talvez a vida muda tanto que, de repente, passa. Alguns outros problemas psicológicos também, às vezes a pessoa fala, foi uma fase terrível da minha vida, mas que passou. E a gente vê que isso não acontece com a fobia. Passa anos e anos, a pessoa, todas as vezes que ela está diante do objeto da fobia dela, ela reage do mesmo jeito, com pavor, com pânico. E eu vejo que algumas pessoas tendem a isso, a esperar, a achar que, quando é que isso vai passar? Né? E eu posso até acrescentar que com o passar dos anos, eu falo isso com propriedade porque eu tinha uma fobia, com o passar do tempo, eu tinha a impressão de que piorava. Não estabilizava assim, o meu medo é assim e ela continua nesse padrão aqui. Não, eu tinha a impressão de que ia fazendo assim, ó. Escalando. Isso aí, cada vez mais eu tinha reações fóbicas, minhas reações iam piorando, sabe? No começo eu tinha só agonia, medo, depois eu comecei a suar frio, depois eu comecei a sentir falta de ar, depois eu comecei a achar que ia morrer. Foi só ladeira abaixo. Eu vejo muito isso, assim, algumas pessoas, por exemplo, que já tentaram terapia, algumas técnicas de terapia convencional, não deu certo. Aí a pessoa fala assim, Anderson, pra ser sincero, é a última vez que eu vou tentar resolver isso, porque eu vou ser sincera com você, não tô nem muito acreditando que vai dar certo. Já ouvi muito isso, as pessoas já chegarem assim meio que desenganado, achando que não tem solução. Mas eu falo assim, nossa, que bom que você se deu uma última chance de tentar resolver isso, porque é corriqueiro, né? A gente vê aqui as pessoas superarem as fobias e vinham os feedbacks depois, meu Deus, eu superei minha fobia, não tô nem acreditando. Hoje eu vivo como se nunca tivesse tido esse problema antes. Até me questionei durante muito tempo por que as pessoas procuram ajuda para outros problemas e tendem a deixar a fobia pra lá. Eu, inclusive, gostaria que as pessoas comentassem aqui embaixo, assim, se você já superou a sua fobia, o que te motivou a procurar ajuda? E se você tem uma fobia e nunca procurou ajuda, por quê? Eu tendo a pensar algumas coisas, mas assim, é baseado na minha percepção das pessoas que eu já atendi e que já acompanhei, já ajudei a acabar com a fobia. Mas o universo das pessoas que eu ajudei é o universo das pessoas que procuraram ajuda. Sim. Então, assim, eu não tenho contato com as pessoas que não procuram ajuda. Mas aí eu tenho, baseado nos padrões que eu vejo de comportamento dessas pessoas, eu tendo a achar que ou vai ser uma crença de que não tem solução, por ser uma coisa muito automática. Anderson, do nada vem o medo. Como é que eu vou superar uma coisa que vem tão automático, tão forte? Não consigo controlar, isso. Como que eu vou superar, né? Uma parte do problema, eu vejo essa crença de que não tem solução, e outra parte do problema, e eu vejo que algumas pessoas tendem a achar que é um problema que elas têm que dar conta sozinhas, que é um problema que eu tenho que resolver sozinho. Principalmente homem, né? Homem ainda mais tem tendência de não aceitar ajuda, se eu pedir ajuda, eu tô sendo inferior de alguma certa forma. Tô sendo fraco, né? Como se fosse um sinal de fraqueza buscar ajuda, né? Por que esse padrão assim da pessoa achar que ela tem que resolver sozinha? Muito recorrente eu ouvi das pessoas o seguinte: as pessoas ao redor falam que assim, é besteira, principalmente se for uma fobia banal, de uma coisa
muito banal. A pessoa começa a acreditar que isso é uma besteira, uma bobeira que ela tem, mas que no final das contas ela não consegue, vai reagir com padrão fóbico. Como a pessoa começa a acreditar que é uma besteira dela, uma bobeira que ela tem, ela também acredita que ela tem que dar um jeito de resolver isso, sozinha. Esse que é o problema. Olha só, para eu ser uma pessoa normal, então, já que todo mundo lida bem com isso sem precisar de ajuda, eu também tenho que conseguir lidar com isso sem ajuda. E não é por aí. Primeiro, só no Brasil estima-se que a gente tenha entre 5 a 10 milhões de pessoas com fobias. Dependendo do centro de pesquisa, talvez esse número vá até uns 20 milhões de pessoas. Então, eu queria falar para as pessoas que vocês não estão sozinhos. Tem um monte de gente que tem fobias. Só que as pessoas escondem. Ninguém senta numa mesa de bar ou numa mesa de jantar para falar: ai, nossa, gente, eu tenho fobia disso ou daquilo. As pessoas não querem falar dos medos delas para todo mundo. Sim. E por ser um medo, a pessoa evita até tocar no assunto, né? Porque ela tem medo daquilo, tem pavor. Então, ela evita até pensar no assunto. Então, eu posso até me adiantar aqui. Porque, assim, quando as pessoas elas têm essa dificuldade, né, de querer buscar ajuda ou de achar que ela pode resolver sozinha, eu tenho uma dica para dar para elas. Você não está sozinha. Isso é fato, a gente está aqui para poder te ajudar e você pode entrar em contato com a gente, né? Sim. Através dos nossos canais. Você pode curtir essa live, dar o like aí, segue a gente nas redes sociais, no Instagram. O Instagram acho que é o meio de comunicação um pouco mais acessível para o Anderson poder responder pode me mandar questionamento, né? Pode me mandar direct. Algum medo, alguma dúvida, alguma ânsia, vocês podem até compartilhar com alguém que vocês sabem que tem uma fobia e que precisa de ajuda e que talvez acha que não precisa. Então, é um meio que eles têm para poder entrar em contato, Sim. né? Porque, assim, uma coisa que eu vejo também é um pouco de desinformação, né? Achar que não tem uma forma, não tem ninguém que... Não, só tem o método tradicional da psicologia, não tirando o método deles, né? Mas existem outras formas. Talvez não, né? A gente tem certeza que mais curta, né? Métodos de encurtar o caminho para acabar com a fobia. Sim, então, atalhos, principalmente. Exatamente, atalhos. É tão bom quando a gente tem um caminho mais curto, alguém chega e fala assim, não, é muito mais fácil se você fizer isso de tal jeito. É tão bom quando a gente encontra alguém que apresenta pra gente uns atalhos ou uma forma mais fácil de fazer alguma coisa. Eu falo isso porque, assim, eu não tinha conhecimento de que tinha isso, né? Uma forma... É como se fosse uma fórmula mágica de acabar com a fobia. Então, foi quando você me apresentou que eu falei, caramba, existe um jeito. Jeito fácil, dá trabalho, mas é tranquilo, né? Não é agressivo, não demora muito tempo, não leva um ano. Uma vida. É bem tranquilo. E funciona. Sim, e funciona. Nossa, isso que é o mais incrível. Assim, até hoje, 100% das pessoas que utilizaram esse método seguindo o roteiro, 100% superaram as fobias. Porque por mais que existam fobias diferentes, a estrutura é a mesma. As pessoas tendem a chegar para mim querendo falar qual que é a fobia. Anderson, a minha fobia é disso. Não, Anderson, você nunca falou da minha fobia no podcast. A minha fobia é uma fobia muito rara, diferente, a pessoa quer falar. Eu posso, assim, sendo duramente sincero, não interessa do que é a sua fobia. O que interessa é a estrutura que está por trás da fobia. Isso aí eu tenho total interesse. Porque é a estrutura que está por trás da fobia que importa. Então, por exemplo, você perguntou por que algumas fobias demoram, né? A fobia... Algumas não. A fobia tende a durar para sempre. Uma das estruturas que mantém uma fobia aqui, presente, e ela dura para sempre, diferente, por exemplo, às vezes de um problema, até mesmo, por exemplo, caramba, tem tantos problemas psicológicos que às vezes passam com o tempo. Não. De repente, passou alguns anos e acabou. Como depressão, ou às vezes problemas de vícios. Do nada, a pessoa teve um momento ali que ela conseguiu superar aquele vício. Enfim, e por que a fobia não acontece isso? Por que com o tempo a fobia não passa? Não, com o tempo ela piora. Tem pelo menos 3 estruturas que fazem com que uma fobia permaneça para sempre e tenha a tendência de durar para sempre. Quando as pessoas entenderem essas estruturas,
a partir de hoje vai ficar mais fácil elas conseguirem enxergar um caminho para a solução. Por exemplo, uma dessas estruturas que mantém, e principalmente, igual você falou, parece que a fobia está ascendendo, ela está escalando e ficando pior. Estrutura de repetição. A gente falou no podcast anterior, a pessoa fica repetindo aquilo na cabeça dela e aí isso gera uma fobia. Quem quiser assistir, vai lá, que a gente falou muito disso, como é que a pessoa fica repetindo uma imagem, uma cena na cabeça dela e isso vai transformar aquele episódio traumático numa fobia. Beleza, mas agora que a pessoa já tem a fobia, o que esse processo de repetição é tão importante para manutenção? Essa é a palavra que eu estava procurando, a manutenção da fobia. O processo de repetição, por exemplo, a pessoa entra em contato com o objeto da fobia dela de novo, tem um outro episódio de novo, entra em pânico e pavor, e na memória dela, ela tem mais um registro do episódio fóbico. É como se o subconsciente dela tivesse agora uma coleção. Teve aquela vez, teve aquela outra vez, e teve hoje, que de novo eu entrei em pânico, entrei em estado fóbico. Ou seja, tá vendo que é um ciclo que só piora, porque a pessoa vai só batendo carimbo ali de confirmando, né? confirmado. E aí por isso que as pessoas tendem também a ficarem assim, tenderem a achar que não tem solução. Porque a pessoa assim, já teve 2 episódios, 3, 4, 20, 50. A pessoa já não tem nem... A percepção vai ficando tão grande que ela já começa a falar sempre. Não, sempre que eu encontro com essa coisa, eu sempre me desespero. É sempre do mesmo jeito. Já sei o que vai acontecer. Eu começo a sentir mal, começo a passar mal e vou entrar em pânico, em desespero. Tá vendo que é um ciclo que se alimenta o tempo todo? Sim. A pessoa se expõe ao objeto da fobia, tem um episódio de pânico, o cérebro vai guardar isso na memória e beleza. Está lá guardado na memória. É como se tivesse um arquivo. Você tem lá o arquivo, a gavetinha de todas as vezes que eu tive um pânico por causa da minha fobia. Beleza. Enfrentei mais uma vez, está aqui. Mais uma vez, confirmado que eu tenho uma fobia. Eu lembrei daquelas gavetas de arquivo, né? Que você puxa assim, parece que ela não tem fim, né? Um monte de pasta lá dentro. 1 milhão de vezes que eu já entrei em pânico por causa da minha fobia. Então, esse processo de repetição vai estar ali rodando e se retroalimentando. Outra coisa que acontece na formação da fobia é o processo de associação. A gente explicou isso muito bem também no podcast anterior. Eu tenho aqui uma emoção, medo, e eu associo o medo com aqui o objeto da fobia. Por exemplo, uma lagartixa. Beleza, agora lagartixa, medo. Está conectado, todas as vezes que eu ver uma lagartixa, eu vou sentir medo. Beleza, isso é na criação da fobia. E agora, na manutenção da fobia? Mesma coisa. Todas as vezes que eu entro em contato com o objeto da minha fobia, aí eu aciono o medo, aciono o pânico, e aí passo por tudo isso de novo. Tá vendo essa associação aqui? Ela está sendo cada vez mais consolidada, cada vez ficando mais forte. O processo de associação ele foi utilizado para criar a fobia, criar uma associação forte entre a emoção, por exemplo, o medo, e o objeto da fobia, por exemplo, lagartixa. E beleza. Anderson, essa ligação é forte. Só que todas as vezes que eu entro em pânico e todas as vezes que eu me exponho ao objeto da minha fobia, isso aqui é como se eu estivesse colocando mais cola, como se eu estivesse colocando mais camadas aqui e fortalecendo essa ligação. A gente até comentou isso no primeiro podcast, né? Dessa associação aí, a gente falou bastante, né? Sim, inclusive no nível neurológico, se você fizer... Tem uma... Poxa, agora eu não vou lembrar o nome da substância, mas imagina aqui que meu braço é um braço de um neurônio e aqui esse outro braço é o braço de outro... o telômero... Não, já ia falar o nome errado. Daqui a pouco vai vir. Mas todo mundo sabe mais ou menos como é que é um neurônio, né? Tem aquelas perninhas lá e aqui o nome que eu estava tentando lembrar é a fenda sináptica, onde acontece a sinapse entre um neurônio e outro. Beleza, tá vendo essa sinapse que conecta o medo e a lagartixa? O que significa lagartixa lá no meu cérebro? Ou seja, qual for a fobia da pessoa. Essa sinapse aqui, ela é protegida por uma camada. É como se fosse uma fita isolante, é como se isso aqui fosse um fio e uma fita isolante que vai envolvendo. E aí isso é uma substância química mesmo que está lá no cérebro. Todas as vezes que a pessoa repete essa sinapse, essa camada protetora aqui, ela vai cobrindo ainda mais aquela sinapse e a sinapse vai ficando ainda mais forte. Você vai achar isso na literatura, por exemplo, eles conseguem medir isso muito bem em um atleta.
Eles pegam lá as sinapses que estão acontecendo na hora que ele ainda está aprendendo a fazer um movimento novo no jogo dele. Por exemplo, um jogador de golfe. Um golfista que está aprendendo a usar um taco novo lá. Eu ia falar sinuca, eu falou taco, eu pensei, deve ser sinuca. Esporte de boteco. Um golfista, vamos lá, que está treinando um movimento novo. Nas primeiras vezes, a sinapse está se formando e ela vai se consolidando. Quanto mais ele vai repetindo e fazendo, ou seja, a sinapse também está acontecendo de novo e de novo. Realmente vai se formando uma camada em volta dessa sinapse que protege ela. Na fobia, a mesma coisa. A pessoa, de novo, passa por um estado fóbico, enfrenta a fobia dela e desaba. A sinapse está cada vez mais sendo consolidada, ficando cada vez mais forte. E o processo de associação fica cada vez mais forte. E as pessoas reclamam muito. Nossa, mas é muito automático. Por quê? Por causa disso. Assim, a sinapse está muito forte lá. Então, o cérebro já sabe fazer esse caminho muito rápido. Disparou o gatilho da emoção lá, da fobia. Essa corrente elétrica vem percorrendo e ela já sabe o caminho que ela tem que fazer. Ela já sabe quais os neurônios que ela tem que percorrer ali para botar a pessoa em pânico. Então, isso foi sendo repetido e fortalecido. A conexão foi ficando cada vez mais forte. Está vendo que são os mesmos processos que criam a fobia por causa da estrutura da fobia e como a pessoa lida do lado de fora, isso vai reforçando e deixando a fobia mais forte e mais forte. E o terceiro processo, e aí eu já até antecipei ele, é o próprio gatilho da fobia. Os gatilhos da fobia vão variar de pessoa para pessoa. O mais óbvio é o objeto da fobia. Para quem tem fobia de lagartixa, o próprio gatilho é a lagartixa. Para quem tem fobia de altura, o próprio gatilho é estar em um lugar alto. Mas existem ainda alguns gatilhos. Eu não expliquei o que é gatilho, né? Às vezes a pessoa é nova aqui e não sabe. Gatilho é isso. É a metáfora do gatilho da arma. E a Natane criou uma metáfora aqui que eu achei incrível. Assim. Você tem aqui o gatilho. Você puxa o gatilho, aperta lá e, dispara, e a bala vai. E depois que a bala sai, já era. Você não consegue correr atrás dela. Segurar. Não, peraí, segurar. Não vai, não. Não, por favor, volta. Não era pra atirar, não. Não é igual aqueles desenhos animados, não, né? Que atira, o bichinho sai primeiro do que a... Consegue fazer alguma coisa, volta e a munição ainda tá indo. Não tem jeito. Atirou, não volta. A bala não volta. E aqui esse gatilho, ele tá apontado nessa trilha neural. Ele tá apontado na direção da trilha neural que vai chegar lá e disparar o medo. E ele está aqui, ele não adianta. Todas as vezes que surge o objeto da fobia, e aí tem alguns gatilhos que são internos, por exemplo, gatilhos da minha própria consciência ou do meu próprio subconsciente, que disparam a fobia dentro de mim mesmo. Por exemplo, pessoas que começam a experimentar a sensação da fobia, mesmo não estando diante da fobia. Aí a gente já está vendo um caso de uma fobia que está se transformando e evoluindo para uma síndrome do pânico, que é uma tendência muito forte. Uma fobia virar uma síndrome do pânico. O gatilho está aqui. Qual que é o gatilho original? A lagartixa, a altura, o carro, seja o que lá for que a pessoa tem fobia. Por algum motivo, esse gatilho começa a deixar de ser um gatilho externo e começa a se tornar um gatilho interno. Agora tem alguma coisa dentro de mim que sozinho eu já consigo disparar a minha fobia, como se isso fosse uma vantagem. Né? Hoje eu já consigo disparar a minha fobia sozinho. Basta eu estar muito ansioso dentro de casa, ou em alguns contextos aqui, a pessoa, Anderson, eu estou começando a sentir as sensações da fobia dentro de casa, ou na rua, onde não tem lá a coisa da minha fobia, e do nada eu começo a me dar um pânico, tremer, querer desmaiar. E aí você vê a fobia crescendo, esse processo de repetição, associação cada vez mais forte, e o gatilho sendo transferido para dentro da consciência da pessoa, ou ainda pior, lá no subconsciente, aí a pessoa se torna o próprio gatilho da fobia dela. E aí é quando isso se torna uma síndrome do pânico. A pessoa agora entra em estado fóbico em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer situação. E isso vai crescendo e piorando. Então, é realmente um
um processo terrível. Porque, tá vendo aqueles outros problemas que a gente falou? A pessoa tenta mudar a vida dela, tenta fazer alguma coisa diferente e consegue superar a depressão. Ela começa a criar coisas diferentes, pede ajuda da família, dos amigos, ou então a própria vida muda, tem um acontecimento muito grande, a depressão passa, ou algum outro problema psicológico passa, ou a pessoa tende a falar, não, foi uma fase, nossa, eu passei uma fase terrível dos meus 14 aos meus 18 anos, ou dos meus 20 aos 25, ou dos 35 aos 40, as crises, né? Não, eu passei uma fase terrível, onde eu só chorava, meu Deus, minha vida estava um terror, mas eu achei um jeito, eu não sei o que eu fiz, que eu superei. Com a fobia, infelizmente, isso não vai acontecer. Infelizmente, a fobia tende a durar para sempre e tende a ir escalando, ficando cada vez pior. E a gente até comentou aqui que depois pode até virar uma coleção de fobias, né? Porque ela pode dizer, até a gente vê aqui isso bem recorrente, né? Que a pessoa começou com a fobia de uma coisa e virou fobia de outra coisa, e daqui a pouco estava com uma terceira, uma quarta e várias fobias, né? Por que as pessoas assim têm tanta dificuldade em querer, né? A gente comentou aqui no início, mas por que as pessoas têm tanta dificuldade assim para poder resolver a fobia? As pessoas ou acreditam que não tem solução, tipo, não, isso é um problema que não tem solução, porque todas as vezes é igual, nunca mudou. Ou as pessoas acham que elas têm que resolver isso sozinho. Não, isso é um problema que eu tenho que dar conta, que isso eu tenho que resolver sozinho. Eu sou um dessas pessoas que tende a querer resolver as coisas sozinho. Homem, né? Homem. Geralmente, homem tende a não pedir ajuda, não pedir informação quando está perdido. E... O GPS está fazendo você dar 10 voltas no mesmo lugar. Ai, não, tô certo. Eu sei onde é que eu tô, sei o que eu estou fazendo. Eu vejo muito isso. Ou as pessoas tendem a achar que esse é um problema que ela tem que dar conta de resolver sozinho, ou elas tendem a achar que nem solução tem. E é incrível quando as pessoas chegam para mim e finalmente se permitem a falar, não, é a última vez que eu vou tentar, e aí na última vez vai dar certo. Mas eu gostaria até que as pessoas comentassem aqui. O que te segurou tanto tempo a não procurar ajuda, a não procurar... Ou que ainda te segura a não buscar Comenta ajuda. aqui, por que você, de repente, tem uma fobia há 10 anos e nunca tentou tratar disso? É uma curiosidade que, inclusive, eu tenho. Sim. Porque, igual eu falei, o universo das pessoas que eu conheço que têm fobia são as que eu ajudei e que já superaram a fobia. Então, essas pessoas, inclusive, têm uma percepção diferente. Elas tendem a olhar para o passado e falar assim, Anderson, hoje... Beleza, eu consigo lembrar de todas as vezes que eu tive os meus episódios fóbicos e tudo, mas hoje, quando eu estou andando aqui na minha vida, é como se eu nunca tivesse tido isso antes. É incrível, eu tenho as memórias do que aconteceu, mas hoje a minha vida é como se eu nunca tivesse tido essa fobia antes. É bem louco. As pessoas que você atende, assim, que aí a gente já consegue até fazer um parâmetro aqui. Normalmente são mais mulheres ou mais homens? Ou é bem misturado isso daí? Mais mulheres. Mas eu tendo a dizer que não é porque as mulheres têm mais fobia, não. É porque elas tendem Somos mais destemidas. Isso, muito mais destemidas a procurar ajuda e a querer resolver isso. Os homens tendem a colocar debaixo do tapete, se for uma fobia que eu consigo esconder e tudo, então, se ninguém estiver sabendo, beleza. Mas isso não tem nada de beleza, porque tende a virar uma síndrome do pânico, tende a piorar e tende a reverberar, criar um padrão dissonante em outras áreas da vida. Você vê outras áreas onde a pessoa tem medos, outras áreas onde a pessoa tem receio, outras áreas onde a pessoa falta coragem, falta espírito de ser destemido, de conseguir fazer as coisas assim com confiança. Por que a pessoa vai perder na confiança em si mesma? Porque todas as vezes ela não consegue se controlar diante de uma coisa que às vezes é uma coisa mínima, uma banalidade. Uma coisa que a pessoa mesmo fala, caramba, por que eu faço isso? Meu Deus, é só uma lagartixa, é só uma lagarta, é só, sabe? E aí a pessoa agora tem que enfrentar uma outra coisa na vida dela, que também é um desafio, ou é um desafio muito maior, só que a pessoa não tem fobia dessa coisa, mas ela não tem confiança em si mesma. Fala, caramba, eu não sou uma pessoa que lido bem com as minhas emoções. Eu vejo muito isso nas minhas pessoas,
levar o problema da fobia para outras áreas da vida. Você falou uma coisa aí que eu achei muito, muito interessante, muito importante. Perder a confiança em si. Tem muita gente que não confia, né? Não tem confiança em si. Isso é uma forma de desencadear uma fobia? De gerar uma fobia? Eu tendo a dizer que é mais uma consequência de ter uma fobia. É claro que tem várias outras coisas que vão gerar isso. Outros fatores, né? Por exemplo, às vezes tem assim, muita gente que não tem fobias também não tem confiança. Uma autoconfiança de se sentir seguro para fazer as coisas e tal. Mas sim, com certeza. Para quem tem uma fobia, isso que é o legal. Digamos assim, a gente até falou isso aqui uma vez. A vantagem de ter uma fobia é que você que tem uma fobia e não tem autoconfiança, beleza. Comparado com todas as outras pessoas que não têm fobia e também não têm autoconfiança, você está em vantagem. Porque no dia que você resolver a sua fobia, cara, existe uma grande chance da sua autoconfiança começar a crescer. Porque você foi lá no pior medo e resolveu. Caramba, eu superei o pior medo da minha vida. E agora as outras coisas ficam muito menores. É como se a pessoa tivesse uma nova perspectiva a respeito de coisas desafiadoras. Isso é bem interessante porque, assim, é aquele marco, né? Quando você tem muita vontade, por exemplo, de conquistar uma coisa. Quando você conquista, aquela sensação ali, né? De conquista, de vitória é muito boa. Eu estava assistindo outro dia uns stories de um rapaz que eu sigo no Instagram. Ele tem síndrome do pânico e ele tem umas crises e tudo. E ele é uma pessoa super autoastral. E aí ele viajou e ele falou que tem pavor de altura. E ele falou, mas eu vou me desafiar. Eu tenho um pavor de altura e tenho síndrome do pânico. Assim, é uma coisa tá ligada à outra na vida dele, né? E aí ele fez um passeio de paramotor. Eu fiz esse passeio, é sensacional. Para quem não tem medo de altura, eu achei tranquilo demais. Parecendo que você não estava nem lá em cima, não. E aí ele fez esse passeio de paramotor. E aí ele falou, eu estou fazendo isso, me desafiando, porque eu tenho pavor de altura, mas eu estou indo. E aí ele fez o passeio e tudo. Ele falou, não estou nem acreditando que eu estou tendo essa coragem. Ele falou, eu vou na cara e não na coragem, né? Só na cara. E aí, quando ele terminou e tudo, aí ele gravou depois falando que ele estava muito feliz com aquilo dali. Ele falou, cara, isso é um marco histórico. Ele falou, eu nunca mais vou esquecer desse dia na minha vida. Isso foi um marco histórico para mim. E eu tô com uma sensação de liberdade. Parece que eu me libertei. Eu, assim, o jeito que ele expressava, você conseguia sentir aquela sensação boa que ele estava tendo ali. E é a mesma coisa, né? Quando tem a cura da fobia. É essa mesma sensação de conquista, de liberdade, de eu posso muito mais, né? De autoconfiança. É muito legal quando a gente cria esses marcos na vida. Quando você tem um evento que você coloca ali e fala, caramba, daqui pra frente minha vida vai ser diferente. Caramba, sabe? Quando você supera uma coisa muito que era quase impossível, quando você supera um problema insuperável. Tem outros marcos, assim. Antigamente isso era mais forte culturalmente, hoje em dia está bem mais fraco. Os chamados ritos de passagem. Por exemplo, o casamento. Antigamente tinha muito, por exemplo, debutantes. Em outras culturas, na nossa cultura nunca teve muito isso, mas em outras culturas, por exemplo, tinha os ritos de passagem do homem também. Antigamente tinha idade, né? Isso, da idade. Por exemplo, principalmente em tribos. Quando tem algumas tribos que quando, se não me engano, na África, em algum... Não vou lembrar exatamente o país, mas uma tribo lá, quando o jovem alcança a idade de 13 anos, ele tem que passar por um ritual que ele só é considerado um homem se ele for lá e caçar um animal e matar com a lança dele. Então, assim, enquanto ele não fizer isso, ele não é considerado um homem. E aí, assim, o pessoal do direito dos animais vai pular lá em cima e talvez esteja até certo, porque assim, a gente está devastando a natureza. Sim. Mas, assim, vamos analisando só o aspecto cultural, quando ele vai lá realmente, sozinho, entra na mata, só ele e a lança dele, e mata um animal que é um animal perigoso, talvez um leão, uma onça, alguma coisa assim, existe uma catarse que acontece dentro do cérebro de um homem, nesse caso, que realmente até o nível hormonal muda,
A quantidade de testosterona que vai estar correndo no sangue dessa pessoa dali para frente muda. A postura muda. Isso você consegue medir, tirando a amostra de sangue e medir. Fala, cara, isso aqui é outra pessoa. Depois desse evento mudou. Inclusive o que está correndo dentro do sangue dessa pessoa. Então é realmente uma transformação que acontece, mas que a precursora é aqui dentro da cabeça. E assim, a gente não precisa ir lá matar um animal, coitado, para mudar de vida. O que está acontecendo ali, na verdade, é o rito de passagem. Um momento que a pessoa se vê diferente dali para frente. Não, daqui para frente eu sou um homem, daqui para frente eu sou uma mulher. Na nossa cultura atual, isso se perdeu muito. Isso era uma coisa que era muito tribal e que acontecia. E hoje você vê, um cara de 30 anos que ainda é uma criança, que ainda é um menino. Uma mulher que ainda é uma menina, que nunca se tornou uma mulher de verdade. Uma pessoa que tem uma fobia há 10 anos e que nunca superou. Quando essa pessoa vai lá e supera a fobia, é a mesma coisa. Acontece essa catarse, acontece essa transformação. E se essa pessoa tiver a oportunidade de medir antes e depois, inclusive, o sangue dela, quantidade de certos hormônios, quantidade de, por exemplo, eu não vou falar o nome porque o YouTube não gosta muito que fica falando o nome de hormônio aqui, mas é o corte, e aí todo mundo sabe. E termina com anzol. Esse hormônio que é considerado o hormônio do estresse, ele com certeza vai mudar. E assim, isso aí tem exames, tem gente até que já monitora talvez esse hormônio em exames rotineiros, supera a sua fobia e mede de novo, para ver esse nível desse hormônio como é que vai estar. Imagina, você agora é uma pessoa que tem menos estresse, que tem mais autoconfiança, que, nossa, muda a vida, muda a vida. Por isso que a gente fala muito aqui, que acabar com a fobia é só o começo e é para quem é destemido mesmo. É verdade, isso realmente isso é. E para quem já deixa like no vídeo já logo no início, dá sorte. Concordo plenamente. E é isso, então. Beleza. Comente aqui embaixo. E podem mandar direct para mim lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, meu Instagram é @AndersonCuba. Me manda um direct lá que eu vou ter o maior prazer em responder. E como sempre, continuem destemidos. Tchau. Tchau.